Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos ao nosso conteúdo, iniciando aí os estudos de ecologia, pirâmides ecológicas. Cadeia alimentar e fluxo de energia. Pirâmides ecológicas são as representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Na base dessas representações, há os produtores, seguidos dos consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. As pirâmides ecológicas podem ser de três tipos principais: pirâmides de número, de biomassa e de energia. Então você está vendo, não é? Energia, não é, aqui de todos os seres vivos, a energia solar, produtores, consumidores primários, secundários e os decompositores. Composição da cadeia alimentar. Fluxo de energia, quantidade de energia de um indivíduo para o outro, não é? Quanto mais distante dos produtores, menos energia é adquirida, tá? Os produtores, eles possuem muito mais energia na sua composição molecular. Pirâmides ecológicas. Pirâmide de energia. É sempre direta e unidirecional, então ela segue sempre uma mesma direção. Produtores, consumidor primário e consumidor secundário. Produtores com maior fluxo de energia, consumidor, aqui no caso secundário, com menor fluxo de energia. Níveis de consumidores primários. Você tem, não é? Em relação a quilocalorias. 8, aí depois tem 1.190 para o primário, 14.000 quilocalorias para os produtores. Pirâmides ecológicas. É sempre direcional e unidirecional. Então já foi dito para vocês, não é? Produtores sempre com maior número de fluxo de energia. Aí, ó, você pode ter consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, quinternário. Agora, mais um exemplo, tá? Produtores, aqui os consumidores, que são herbívoros, os animais que consomem os herbívoros, não é? Os animais carnívoros que vão consumir os carnívoros. Olha bem, agora em relação à biomassa, tá, desses indivíduos. Essa aqui é a pirâmide de biomassa. Opa, voltando. Tá? Na composição da matéria orgânica dos indivíduos. Produtores, aqui agora é pirâmide de número, 1.320. Pirâmides ecológicas de número. Você tem... aqui tá bem difícil de ler, vou aproximar, tá? Não, realmente não dá, desculpa. Números, média quantidade de indivíduos, pode ser direta ou inversa, tá? Então, se o produtor... medindo a quantidade de indivíduos, né? O produtor ele pode ser único, tá? O consumidor primário, o consumidor secundário. Então, esse tipo de pirâmide, ela vai de acordo com o número de indivíduos, tá? Exemplo, aqui não aparece, mas vamos dizer que seja grama, tá? A grama, ela tem uma quantidade, não é? Quantidade de matéria orgânica, tá? Aí tem um exemplo aqui, ó, 5.000 plantas de capim, depois 700 gafanhotos, 30 sapos, tá? É a quantidade de números. Aqui você tem uma árvore, tá? A árvore é um indivíduo só. Depois você tem a quantidade de herbívoros e depois a quantidade de animais que se alimentam dos herbívoros. Olha como pode ser essa pirâmide, tá? Bem diferente. Um indivíduo que foi a árvore, o consumidor primário está em maior número e o consumidor secundário está em menor número. Pirâmides ecológicas, agora de número, novamente, falando para vocês, é o exemplo lá da outra página, tá? Na questão aqui das árvores de grande porte, o consumidor primário, que é o herbívoro, está sempre em maior quantidade.
Pirâmide de biomassa é a quantidade de matéria orgânica, não é? De biomassa de cada indivíduo, já foi dito. Pirâmide de biomassa agora em relação à cadeia alimentar aquática. Mede o peso dos indivíduos, pode ser direta ou inversa. Em relação ao fitoplâncton, o fitoplâncton, né, são aqueles que compõem toda a parte de seres microscópicos que fazem fotossíntese, tá, do ambiente aquático. E os zooplâncton são os animais que estão presentes ali no ambiente aquático. Então, aqui você tem o fitoplâncton em menor quantidade e o zooplâncton em maior. Efeito acumulativo. Que efeito acumulativo é esse, Joyce? Capacidade de algumas substâncias se acumularem ao longo da cadeia. Então, ó, efeito acumulativo, DDT, tá? Dicloro, difenil, tricloretano, é um inseticida organoclorado que é biodegradado lentamente, por isso apresenta efeito acumulativo nos ecossistemas. Então, olha bem, aqui o vegetal, tá? Tanto o vegetal quanto o animal, todos eles vão acabar obtendo esse tipo de substância no organismo, tá? É acumulativo. Se o gavião faz, não é, a sua alimentação do animal carnívoro, a outro animal, né, come o anfíbio, no caso, o sapo, depois o herbívoro. Então, é acumulativo esse tipo de substância, tá? O gavião vai ter maior quantidade dessa substância em seu organismo, em suas células. Aí você tem uma atividade muito bacana, tá? É um gráfico que eu vou deixar para vocês e vocês vão tentar responder e a gente depois vai discutir. Uma determinada espécie de camarão foi introduzida no lago. A figura representa a variação nos tamanhos populacionais do camarão, de uma espécie de peixes, de uma espécie de aves que vivem no lago, observada nos anos seguintes, como consequência da introdução do camarão. Então você tem, ó, o camarão, a espécie de peixe e a espécie de ave. O camarão está aqui nessa linha, ele está crescendo, bem acentuado. A espécie de peixes era bem considerável, caiu drasticamente juntamente com a espécie de aves. Né? Tem um porquê disso tudo, né, gente? O esquema que melhor representa a inclusão de espécies de camarão na estrutura trófica desse lago é... Aí você vai observar todo o esquema e aqui, né? Olha bem, primeiro, será que é nesse esquema unidirecional, zooplâncton, camarão, peixes, cíclico, tá? Ou será que o camarão, ó, vai estar, né, em ascensão, depois o zooplâncton, né, que é consumido pelo camarão, os peixes e as aves, tá? Zooplâncton na base, camarão de um lado, peixes e aves de outro. É a resposta para vocês, letra D. Tá? No livro de vocês tem uma atividade que eu quero que vocês respondam, tá? Sobre a pirâmide alimentar. Essas atividades, elas podem ser feitas para a semana que vem. Então, você faz do número 1 até o número 5 para a semana que vem sobre pirâmides alimentar, tá? Dos conceituais, ok? Tchau, tchau, pessoal.